Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net. Estamos começando mais um programa falando nessa época do Covid-19, do nosso isolamento social, falando via internet com agora exatamente do outro lado do mundo. Estão conosco, já se vendo na tela aí, o engenheiro elétrico Cláudio Dalvir Lima e a sua esposa Rosane Menegoto Costa, que é arquiteta, e lá na Austrália ela tem um negócio na área de costura, de roupas, né? Que já estão há algum tempo lá na Austrália. O Cláudio tem 30 anos e a Rosane é um pouquinho mais novinha, né? Tem 7 anos, é aprendiz na Austrália. Legal falar com vocês nessa época de Covid-19, né? Bacana isso que a tecnologia nos propicia, né? Eu não vou falar isso com a Rosane, mas o Cláudio deve lembrar como é que era tu falar com a família, com os amigos aqui no Brasil há 30 anos atrás. Era quase impossível, era muito caro, pelo menos, era só por telefone e era bastante caro. Tá muito mais próximo, antigamente era tudo muito distante, assim a gente está mais próximo dos amigos, da família, né? É uma opção que se tem, muito boa. A gente consegue conviver o dia a dia da família, praticamente, assim, até do país, né? A gente acompanha diariamente tudo. Então, isso aproxima e facilita estar tão longe. Essa era da internet, da tecnologia, nos propiciou isso de bom. Existe o afastamento, né? A gente tem esse afastamento físico, né? Eu estou com um filho morando em Varsóvia, estou com 2 sobrinhos aí que moram aí em Sydney, só que nas praias, né? Vocês ficam mais por cima. Um pouco mais ao centro. Um pouco mais ao centro, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história. Primeiro o Cláudio, que está há mais tempo aí, né? Ele é mais velho, né, Rosane? Deixa eu... Primeiro mais velho. Primeiro os mais velhos. Os mais velhos contam um pouquinho da história. As aparências enganam, meu. Há 30 anos atrás, eu e a minha esposa também sonhávamos, né? Chegamos a olhar a maneira de ir para a Austrália. Estávamos olhando a Austrália e o Canadá. Parece que tu também olhava a mesma coisa, né, Cláudio? Foi a mesma coisa. Eu já havia morado fora como estudante de intercâmbio, com os 17, 18 anos, então eu já tinha aquela ideia. E mais tarde, a gente resolveu dar uma oportunidade para as crianças que eram pequenas na época, de testar, morar fora, ver como é que seria, né, e dar uma oportunidade às crianças. E aí fizemos o processo de imigração, depois de decidir pela Austrália, ao invés do Canadá, e seguimos o processo, que foi um pouco demorado, mas é uma coisa segura, porque nos garantiu a vinda legalmente e facilitou. Na época, a Austrália recebia ainda os imigrantes com muito mais benefícios. Então, desde a chegada aqui, nós já tínhamos ajuda do governo, até para melhorar o inglês, cursos gratuitos. Então, já foi um bom início, com tudo legalizado, tinha todo o apoio. E o fato da língua era só uma coisa que era uma barreira, mas foi temporária, tanto que as crianças aprenderam logo, e a minha esposa na época também. E aí, logo consegui emprego e a coisa deslanchou. E daí teve todo o apoio naquela época do governo australiano, que estava buscando gente. Os benefícios eram melhores que atualmente para imigrantes, eram melhores. Eu vim com dois filhos, né? 2 gurias? 2 gurias, eles tinham 7 e 4 anos na época. Uhum. Hoje tem 37 e 35 praticamente. E já se sentem australianos? Eles são australianos, assim,
eles não têm um sotaque brasileiro, mas eles falam português fluente. Eles, depois de adolescente, estiveram no Brasil, os dois jogaram futebol aí, semi-profissional, aí no Rio Grande do Sul, e depois retornaram. Então, eles têm uma boa vivência já semi-adulto no Brasil e uma boa vivência aqui na Austrália. Então, eles têm realmente uma dupla nacionalidade. O Cláudio, só me diz uma coisa, a título de curiosidade, gremistas ou colorados? Aqui tem um colorado. E uma gremista. Que bom, e uma gremista. Não, tudo bem. O mundo não é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Eu tenho a mesma coisa em casa, tá? Eu sou colorado, minha esposa é gremista. Né? E assim, eu nunca impus time, então tem colorados e gremistas no clube. Tá? Então, os meus guris eles não são assim fanáticos, porque eles mais se criaram aqui, mas em princípio são os dois colorados. Sim. Pô, que bom. Então melhorou a estatística aí. Né? Só os guris que não são fanáticos. Os guris não são fanáticos, mas pelo visto, o pai é. Tá, e Rosane, e como é que tu foi parar 7 anos atrás? Tu chegasse aí na Austrália e fizesse essa tua nova vida aí num país não é tão pertinho do Brasil, né? Não, a minha opção, eu nunca pensei em morar fora, né? A minha vida sempre foi dirigida, morei em vários lugares do Brasil, não fiquei sempre em Porto Alegre, mas construí minha carreira, tudo no Brasil e nunca imaginei sair, né? A minha opção não foi a Austrália, né? A minha opção foi Cláudio, foi um pouco diferente. Vocês começaram a namorar pela internet? Como é que foi? Não, nós começamos a namorar quando... Quer dizer, não era bem namoro, né? Mas eu tinha 12 anos, ele tinha 15. Ele era meu vizinho de rua. Então é coisa antiga. Coisa muito antiga. Aí depois ele mudou de lá e a gente não se viu mais, cada um tocou sua vida. E aí em 2012 ele me mandou um e-mail lá. Um e-mail não, um recado no Skype. E aí a gente retomou. E aí vim para casa para casar, na verdade. Então, na verdade, foi um choque, assim, né? Porque foi uma mudança bem radical, né? Eu já tem meu filho que ficou no Brasil quando eu vim, meus pais. Foi uma opção, assim, forte, né? E um choque forte cultural e tudo, né? Língua, né? Mas vale a pena, assim. O país me recebeu muito bem, né? E quando tu vê, assim, tudo que acontece aqui, como as pessoas são tratadas, a vida das pessoas, o tanto que o governo dá para o povo, nossa, tu fica até emocionada, assim. É muito bonito. É bem utilizado, bem... Tu não tem assim, eu tô com uma empresa começando agora, né? Mas assim, eu quero pagar imposto, porque eu vejo o imposto em todo lugar, sabe? Nas escolas que as pessoas têm acesso, na saúde, na infraestrutura de cidade, de tudo. É muito, chega a ser realmente emocionante, assim, tu ver um governo trabalhando para o povo mesmo. Muito interessante. Vocês são súditos da Rainha Elizabeth II, né? Ainda. E vocês curtem a outra... Eu não sei se é unanimidade nacional, mas eu gosto muito da Kylie Minogue. Né? Sim, eu adoro ela. Ela é muito popular aqui, ela é muito bem... Muito popular. Ela e a irmã dela, né? Elas começaram uma dupla, começaram as duas. Elas começaram como atriz de novela aqui, depois foram para a carreira de cantora. Eu gosto muito daquele, então eu sou... Digam o que digam, mas eu sou muito eclético. Eu gosto de Mozart, Kylie Minogue. Qual é o problema? Eu gosto de eu também. E gosto de rock. Tá? Então, sim. Eu também. Música o nosso tempo, Cláudio, lá do Led Zeppelin, né? Aquela turma lá, o Yes, né? O pessoal mais antigo. Né? Meu tempo é até os Beatles. Os Beatles, né? O nosso tempo lá
Eles ainda estavam juntos, né? Há 30 e poucos anos atrás, né? Sim, A sim, gente sim. chegou, a gente chegou a curtir a carreira deles lá nos anos 60 e 60, nos anos anos 70, 60, né? exato. Mas, assim, é um negócio muito bacana. E aí, como é que é viver aí na Austrália? Ó, se trabalha muito, né? Se quiser trabalhar, tem emprego, tem trabalho para todo mundo. Os empregos são bem valorizados, de uma média, se o pessoal recebe bem, tu não precisa ter um curso superior para ter uma vida confortável, né? Aliás, até muitas vezes, por exemplo, um eletricista, um encanador, um construtor, porque tem seu negócio próprio, ganha muito mais que alguém com curso superior. É muito valorizado, tanto é que a gente também, por isso mesmo, faz muita coisa em casa, a gente mesmo. Conserto simples de carro, jardinagem, consertos na casa. Essa semana estava limpando as calhas aqui, porque tem que manter limpo por causa do problema do risco de fogo, né? Então, mas é possível, eu estou com um sobrinho do meu primeiro casamento, que está aqui, estudante, e ele não quer voltar para lá. Está há 2 anos quase, e pagando os vistos, e se virando. Consegue trabalhar como chefe, né, na restaurantes. Então, oportunidades existem muitas. Não tem problema de emprego, assim? Não tem problema de emprego. Os meus 2 filhos estão muito bem. Um é professor primário, da escola primária, e a esposa também. E eles têm uma vida muito confortável, viajam quase todas as férias deles para o exterior ou para outro lugar. Então, uma coisa que me marcou muito foi alguns 3 ou 4 anos atrás, quando eles falaram comigo assim, de uma maneira um pouco mais formal, dizendo que estavam muito agradecido, que agora como adultos, né, agradecido pela decisão que nós tínhamos tomado na época de vir para a Austrália. Porque eles conhecendo os 2 lados, bem como eles conhecem do Brasil e daqui, eles fazem e já viajaram o mundo todo, muitas vezes, moraram nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, eles têm um conhecimento de mundo bastante profundo. E eles disseram, olha, se não fosse essa decisão de vocês, nós não teríamos as condições que nós temos hoje. Nós somos muito agradecidos. Então... Rosane, isso é muito bacana, né? A gente vê do sítio. Como é que é a vida da mulher aí? A mulher, tá? E a mulher trabalhadora, empreendedora. A mulher aqui, eu acho ela muito mais independente, assim, porque o homem participa muito mais das coisas da casa, né? Então, a casa não é só uma coisa que a mulher que resolve, que faz, né? Todo o serviço doméstico, ele é dividido. Então, lógico, o serviço mais pesado, os maridos em geral fazem, os homens, né? E a mulher tem um pouco liberado, assim, de cortar grama, juntar coisa mais pesada, mas todo mundo faz tudo. Então, sobra mais tempo para tu te preocupar com o trabalho e tudo. As crianças, o serviço, tudo é muito dividido, é muito diferente. Foi interessante, assim, eu fui fazer um trabalho voluntário para ajudar um casal de velhinhos para limpar uma casa, que eles eram acumuladores, e o sobrinho, eles só tinham um sobrinho e uma sobrinha já de idade também, quase 60 anos, que estavam ajudando. Aí eles organizaram um lanche, mas o homem, ele tinha isso, uns 60 e poucos anos, ele que organizou. Aí quando nós terminamos de comer, ele que já foi limpando a mesa e arrumando tudo. Eu fiquei só olhando assim, sabe? É muito natural deles isso. Então o serviço da mulher é mais dividido, isso é muito bom. E trabalhar, né? Todo mundo trabalha, mulherada trabalha e elas são muito independentes, eu acho, assim, muito independentes. Legal. E muito interessante. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalinho e já continuamos com esse nosso bate-papo aí falando do Brasil
com a Austrália, com esse casal de gaúchos, né, que está lá. Daqui a pouco eles vão nos contar um pouquinho de como está essa questão lá do Covid-19, a economia, como é que a Austrália se preparou e está cuidando dessa questão. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardolandini.net, falando, conversando, né, com outro lado do mundo nessa época do Covid-19, do isolamento social, toda essa questão. Isso nos permitiu, na televisão, usar essas ferramentas novas, né? Estamos falando via internet, gravando via internet, falando com um casal de gaúchos que está lá na Austrália já há alguns anos, né? A Rosane há 7 anos, já o Cláudio há 30 anos. Só para dizer, vocês se conheceram aquela história do flerte quando eram mais jovens, tá? Onde é que era? Qual era a cidade? Porto Alegre. E o bairro? Vila Ipiranga, pertinho do Shopping Iguatemi ali. Perto do Shopping Iguatemi. Quer dizer, já flertavam naquela hora, e isso ficou marcado, aqueles olhares que tinham, discretos, adolescentes, né? O Cláudio já estava de olho, hein, Cláudio? Eu estava de olho. Mas ele foi lá falar com a minha mãe que queria me namorar, né? E a minha mãe disse para ele, não, espera um pouco, ela é muito nova. Ele esperou só 42 anos. Ele esperou 42 anos, vai dizer que a culpa foi da tua mãe, então? Não precisava esperar 42 anos, né? Mas eu só queria... Quem espera sempre alcança, né? Mas eu só queria fazer um comentário antes da gente falar o próximo assunto a respeito da Austrália, que eu acho que é uma coisa importante, assim, que eu vejo de diferente do Brasil, né? Que são as relações das pessoas. Aqui, por exemplo, tu tem um grupo, não tem discriminação, sabe? Se tu és um gari, ou se tu és um engenheiro, ou um CEO, todos são amigos no mesmo grupo, não tem problema, sabe? Não tem isso, assim. E às vezes tu tá lá, um é engenheiro, diretor de uma empresa, o outro é um eletricista, um encanador, e às vezes o encanador tem uma casa melhor que o outro, sabe? Então as condições, o país proporciona, assim, essa possibilidade de tu ter desenvolvimento e crescimento financeiro, né, e pessoal, e não tem discriminação, é muito incrível. Isso é muito bom, né? Essa diferença para melhor é muito bom, né? As pessoas são pessoas e não são números. Por serem pessoas, não por serem, não por títulos. Tu é muito, muito reconhecido e valorizado aqui por quem tu és, assim, não pelo que tu tens, sabe? Então, se tu és uma pessoa de caráter, se tu é uma pessoa séria, isso é o valor que eles te dão. Se tu tem conhecimento técnico, né? Às vezes tu tem o conhecimento técnico e não tem o diploma, vale o teu conhecimento técnico, né? Então, meu filho chegou agora, em agosto do ano passado, e em 30 dias ele estava já empregado na área dele, que é de TI, né? Bem empregado, e sem ainda estar formado como engenheiro, né? Por quê? Porque ele tinha um conhecimento técnico bem importante já do Brasil. Então, essa é uma grande coisa que eu acho diferente aqui, que é muito especial da Austrália. Bom, gente, eu queria falar muito mais tempo com vocês sobre a Austrália. Eu sou uma pessoa que admiro muito os brasileiros que saíram do nosso país, mas lá no fundo, lá no coração, todos são brasileiros, né? A gente ama o nosso país. Todos que eu falo que estão fora do Brasil, que eventualmente não voltam mais, não voltam por outras questões, mas amam o nosso país, são apaixonados pelo nosso país, e por uma questão
de vida tiveram a oportunidade, estão lá fora. Tá? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão que começou aí na Ásia, aí do lado, na China, né? E se alastrou, está matando milhares de pessoas nos Estados Unidos, mas parece que na Austrália a coisa não é bem assim. Como é que está o Covid-19? Mais as pessoas, que tipo de isolamento? É aquele total? É só o vertical? Não tem isolamento? Como é que está essa questão aí na Austrália? Olha, eu acho que a Austrália está com controle muito grande, né? Está administrando muito bem, tanto é que agora está estável a situação, o número de mortes no total estão em 79, tem 6.600, 6.700 casos, mas o governo agiu rápido quando começou na China, tiveram várias coisas que pioraram a situação, foram vários navios, cruzeiros que estavam no momento que estavam na Austrália ou que chegaram logo em seguida, e isso que aumentou o número de contaminações. Pessoal que chegou de cruzeiros que estavam circulando pela Austrália. E isso foi 21 mortes, por exemplo, foi de um caso desses, por um lapso aqui do governo aqui do estado de Nova Gales do Sul, onde deixaram sair do navio várias pessoas, a maioria dos passageiros, e houve uma contaminação muito grande. Isso foi o pior caso, vamos dizer assim. Mas eles agiram rápido com campanhas, com aplicativos e com campanhas na televisão direto. E o povo australiano é muito consciente. Quando se diz aqui que é lei, o pessoal leva muito a sério. O povo, em geral, leva a sério. Né? Então, quando o governo tomou controle da situação e começou a solicitar isolamento, confinamento, teve uma resposta positiva. Tiveram problemas, por exemplo, o pessoal se aglomerando em praia, logo em seguida eles agiram, fecharam as praias. Foi uma vez. Uma, duas. E isolaram. Agora eles estão com controle. Se aparece um foco, eles isolam aquela região e ali não entra e não sai ninguém, a não ser profissionais de saúde, e é contido naquela região o vírus. Não existe. Os estados todos estão fechados. Eu viajo muito a trabalho, agora não pode viajar. As fronteiras estaduais estão fechadas. De país, né? E internacional também. O país está fechado, né? Tá isolado. O país está fechado. Eu não tenho permissão para viajar internacional, pelo menos talvez até o final do ano. Isso mesmo com os números lá embaixo. Nos últimos 3 dias não teve casos nenhum em 3 estados, 0. E bares, restaurantes. Bares, restaurantes estão fechados. Cinema, teatro, tudo fechado. Só comida takeaway, e o pessoal está aceitando. Tem uma ajuda muito grande do governo para o pessoal desempregado. O governo está gastando, né? Teve que mexer, vai afetar a economia, já afetou a economia, mas não está poupando esforços nem dinheiro para manter a coisa sob controle e manter o povo informado. A Nova Zelândia também, a mesma coisa. A única fronteira que deve ser aberta agora é os voos entre Nova Zelândia e Austrália, porque os dois estão numa situação muito parecida. Muito parecida. Me diz uma coisa, como é que é a saúde aí, no geral? Fora o Covid-19, tá? Como é que é a saúde? Né? Vocês conhecem a saúde no Brasil, como é que é a saúde na Austrália? Ok. Não sei o que quer falar. A saúde é o seguinte, existe um sistema Medicare que é excelente para todos, que cobre praticamente tudo. Não cobre cirurgias cosméticas eletivas, mas cobre qualquer outro problema de saúde. Na verdade, tu paga como parte do teu imposto faz uma contribuição, mas ninguém realmente reclama disso.
Tem sistemas privados de saúde também, para algumas outras coberturas maiores, ou então para agilizar atendimento. Muito embora, se tiver uma emergência, o atendimento é tão rápido quanto no sistema particular. A saúde na Austrália, o pessoal aqui tem fama de ser muito forte, e são mesmo, né? Os esportes eles são, a Austrália líder em esportes, em vários esportes, né? Como natação e os esportes daqui, o rugby, tudo isso. Bom, gente, eu quero agradecer a esse casal, a Rosane Menegoto Costa e o Cláudio Dalvir Lima, 2 porto-alegrenses que cruzaram o planeta, né? Nós estamos aí, nós estamos conversando aqui, gente, eles estão 13 horas na frente. Então, aqui já é sábado. Nós gravamos o programa à noite, né? Ele já era no dia seguinte, pela manhã, né? Eu quero agradecer a participação de vocês aí. É muito legal conversar e ver assim brasileiros que estão felizes com essa realização pessoal e profissional fora de nosso país, mostrando que a gente não é qualquer pessoa. Os brasileiros têm sucesso em qualquer lugar. Com certeza. Aqueles que trabalham, aqueles que vão à luta, né? E lutam pela cartilha da honestidade, da seriedade, em qualquer lugar do mundo são bem aceitos e formam a sua comunidade de brasileiros. Certamente vocês devem ter vários brasileiros, deve fazer até churrasco aí de vez em quando, né? Muito seguido. A carne é maravilhosa. Eu sou bem conhecido na turma aqui. O gaúcho vai assar. De assador. Exatamente. Gente, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Uma pequena correção, Ricardo. Eu me orgulho de Porto Alegre, estudei, mas eu sou natural de Santa Cruz. Gostaria de ficar registrado. Santa Cruz do Sul. Estava faltando essa correção, mas tudo bem. Estava faltando essa correção. Santa Cruz que nos assiste aí, o cidadão de Santa Cruz, lá na Austrália, em Sydney, na Austrália. Gente, um grande abraço, obrigado para vocês. Tá? Obrigada pela oportunidade. E até uma próxima. Vamos continuar falando agora, né? Porque a gente já tem essas ferramentas todas aí e poder se comunicar com o Brasil. Eu agradeço a participação dos nossos telespectadores. Até um próximo programa.